Olá, galera, voltamos! Achou que eu tinha ido embora, né? Não, voltamos. Bom, hoje nós vamos começar a ver a parte de matrizes, beleza? Uma matéria fantástica e não é sempre, mas de vez em quando aparece uma questão de matriz de surpresa na tua prova, né? Então, vamos lá, de olho na tela. Matrizes, vamos fazer uma parte teórica de matrizes, né? Então vamos lá, matriz é uma tabela de elementos dispostos ordenadamente em linhas e colunas. Olha aqui para mim, quem nunca brincou de batalha naval, né? Que ela falava assim, linha 1, coluna tal, aí aparecia lá o, né, que é o negócio da batalha naval, é interessante. E vários programas de televisão também trabalhavam, né? Vários programas que eu quero dizer assim, naquele programa do Silvio Santos, né? Linha 1, coluna tal, aí aparecia lá, né? Então é a mesma coisa do Batalha Naval. Então, quando você trabalha com matrizes, você vai ter que entender, você vai trabalhar com linhas e colunas. Perfeito? Muito bom, que é a mesma coisa da tabela verdade. Você tem lá a proporção A e B, você tem as colunas e tem as linhas da tabela verdade. Aquilo é uma matriz. Perfeito? Então volta para a tela. É uma tabela de elementos dispostos ordenadamente em linhas e colunas. Matriz genérica. Olha o que é a matriz genérica. Vamos lá? A é igual a A e J. Olha que interessante. Esse I que aparece determina o número de linhas. E o J é o número de colunas. Ou seja, o I vai determinar a linha que ele se encontra e o J a coluna, perfeito? Esse M aqui vai te dar o número de linhas e o N o número de colunas, tá? Só retificando aqui. O I vai te dar o elemento que está na linha, tá? Porque eu falei número de linhas, né? E o J vai te dar o elemento que está na coluna. Quem te dá o número de linhas é o M e quem te dá o número de colunas é o N. Então, é só uma retificação para não ficar errado aí o que eu falei, tá? Então, vamos lá. A matriz genérica sempre vai ser IJ, AIJ. Esse A significa elemento que está em tal linha de tal coluna. Então, vamos lá, ó, pra você ver, ó. Aí vai aparecer a matriz, né? Olha lá, ó. A11. O que significa A11? Significa que é o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna. A12 é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. A13 é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. A21 é o elemento que está na segunda linha da primeira coluna. A22 é o elemento que está na segunda linha da segunda coluna. A23 significa o elemento que está na segunda linha, terceira coluna. A31 é o elemento que está na terceira linha da primeira coluna. A32 é o elemento que está na terceira linha da segunda coluna. E o A33 é o elemento que está na terceira linha, terceira coluna. Então, esse número que aparece aqui indica a linha que ele se encontra. E esse número aqui indica a coluna que ele se encontra. Então, A11, o elemento que está na primeira linha da primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. E assim sucessivamente. Essa é a matriz genérica. Olha aqui para mim. Todas as vezes que aparecer questões que ele fala sobre matriz genérica, você vai ter que construir exatamente aquilo ali. A11, A12, A13, A21, A22, A23, tá? Porque é exatamente o que funciona na batalha naval. A2. Então ele vai pegar o A2, aí vai lá e ele vai simplesmente pegar o A daqui, juntar com 2, aí vai estar exatamente naquela posição. A3, C5. Então é sempre assim, então isso é interessante. E essa matriz, ela é sempre utilizada muito, tá? Principalmente por empresas, né? Que mexem com o ramo automobilístico e várias outras aplicações desse ramo, tanto na genética quanto em outros locais. Perfeito? Onde? Vamos lá? I, pode voltar para a tela.
I é a ordem da linha do elemento. J é a ordem da coluna do elemento. Ok? M é o número de linhas da matriz. E N é o número de colunas da matriz. Foi o que eu falei anteriormente, né? Beleza. Então vamos lá, olha que interessante. Matriz A, 4, 2, 9, menos 2, 5 e 3. É a matriz do tipo 2 por 3. Vamos ver? O que significa matriz 2 por 3? Ela tem duas linhas e 3 colunas. Como esse número é diferente desse, você tem uma matriz retangular, porque ela forma um retângulo, ó. Tá vendo? A matriz retangular. Você vê nitidamente que o comprimento é maior do que a largura, correto? Ok, beleza. Então vamos lá. Esse elemento aqui, ó, o 4, o elemento 4, ele é o A11. Esse é o A12, A13. Esse A21, A22, A23. Perfeito. Vamos continuar. Matriz linha. Matriz linha quer dizer que a matriz só tem uma linha. Olha aí, ó. Ela é feita exatamente assim, ó. Ela tem uma linha só, porém tem 3 colunas. Esse aqui é o A11, A12, A13. Por isso que ele é chamado de matriz linha, porque eu só tenho uma linha e 3 colunas. Perfeito? Então, aqui é a coluna, a linha, perdão. Aqui é a linha e aqui a coluna. Então, você tem uma matriz chamada de matriz linha, M igual a 1. Então, você tem uma linha, 3 colunas. Perfeito. Matriz coluna quer dizer, então, que agora ela só tem uma coluna. Porém, ela tem quantas linhas? 3. Aqui, ó. Esse aqui, esse 3, é A11, A21, A31. Quer dizer que ela tem 3 linhas, porém só tem uma coluna. Tá aí, ó. Então você vai conhecendo a matriz. Primeira coisa é conhecer a matriz. Beleza. Matriz nula. Vamos ver o que é a matriz nula. A matriz nula é quando todos os elementos são igual a 0. Aí é uma matriz 2 por 2, em que A11 vale 0. O que é A11? O elemento está na primeira linha, primeira coluna. A12, o elemento está na primeira linha, segunda coluna. A21, o elemento está na segunda linha, primeira coluna. E o A22, que é o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Então eu tenho uma matriz nula. Correto? Matriz quadrada. Você viu que a matriz retangular, ela é um retângulo. A matriz quadrada é exatamente quando tem 3, a mesma quantidade de elementos aqui e a mesma quantidade de elementos aqui, formando um quadrado. Você vê que esses números são iguais. Quando esses números são iguais, ela é chamada de matriz quadrada. Ó. Então, ela só será quadrada se o número de linhas for igual ao número de colunas. Aqui são 3 linhas e 3 colunas. Então, essa é chamada de matriz quadrada. Professor, matriz quadrada, 2 linhas, 2 colunas, exato. 3 linhas, 3 colunas, exato. 4 linhas, 4 colunas, exato. 5 linhas, 5 colunas, exato. Só vai ser uma matriz quadrada se somente se o número de linhas for igual ao número de colunas. Perfeito. Aí vem matriz diagonal. Vamos ver o que é uma matriz diagonal. É dito matriz diagonal quando só existem elementos diferentes de 0 na diagonal, ó. Tá vendo? A diagonal tem elementos, 2, 4 e 7. Acima dessa diagonal, só tem quem? 0, ó. Tá vendo, ó? 0 acima, 0 abaixo. Note-se, e forma um triângulo, tá vendo? Já já você vai entender quando que você vai
formar esse triângulo aí. Então, quando todos os elementos acima da diagonal e abaixo da diagonal forem zeros, você tem uma matriz diagonal. Você só tem elementos na diagonal. Perfeito. Matriz triangular. A matriz triangular, ela é parecida com a matriz diagonal, porém, somente vai ser triangular se os elementos de cima da diagonal ou de baixo for zero, formando um triângulo. Por isso que é chamado de matriz triangular, ó. Tá vendo? Porque se fosse tanto em cima quanto embaixo fosse tudo zero, seria matriz diagonal. Porém, você vê que acima da diagonal eu tenho 4, 8 e 1, que não são zero, né? São diferentes de zero. Mas abaixo você tem tudo zero, tá vendo? Você tem uma matriz triangular. Olha lá. Mesma coisa agora, ó. Agora aqui está acima, ó. Então aqui é acima ou abaixo da diagonal. Tá vendo? Então, quando esse monte de zero aí, formando um triângulo, está abaixo da diagonal ou acima, ela é a matriz triangular. Voltando. Quando você volta aqui, que tanto acima quanto abaixo é acima e abaixo, ela é chamada de matriz diagonal, porque só possui a diagonal. Porém, quando você tem abaixo da diagonal somente zero, você tem uma matriz triangular. Ou acima, somente zero, você tem uma matriz triangular. Perfeito, hein? Olha só que bacana. Matriz identidade. A palavra já te diz. Identidade. Olha só o que é identidade. Quando a matriz é identidade, quando a diagonal principal é sempre 1. E acima é zero e abaixo é zero. Então, a matriz identidade pode ser de qualquer tamanho, tá? Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Ela se caracteriza muito com a diagonal, matriz diagonal. Só que a matriz diagonal, que na diagonal só existe o elemento 1, 1 e 1, essa matriz diagonal passa a se chamar matriz identidade. Você pode perceber que se eu coloco assim, ó, 1, 2, 0, 1, olha aí, ó, ele fica exatamente aqui, peraí, aqui 0, ó, ele fica exatamente a matriz diagonal, mas não é a identidade. Por quê? Porque não tem só o elemento 1. A toda matriz, né, diagonal só vai receber o nome de identidade se, somente se, os elementos da diagonal for todos 1. Então, vamos lá. Isso aqui é uma matriz diagonal? É. Porém, a matriz diagonal, que todos os elementos da diagonal são iguais a 1, ele recebe o nome de matriz identidade. São exemplos, olha aqui para mim, são detalhes que você só vai precisar lembrar, tá? Porque às vezes a banca coloca lá e às vezes você não consegue interpretar e ter o conhecimento das matrizes, tá? Então é importante que você saiba identificar cada uma delas aí, beleza? Próximo, matriz transposta ou simétrica. Transposta ou simétrica. Olha só. Transposta, notem, você tem aqui, ó, essa matriz aqui, ó, matriz A, 2, 8, 5, 3, 4, 3, menos 2, 3 e 7. A matriz transposta tem um Tzinho em cima do A. Olha só, você coloca o T em cima do A e faz o seguinte, transposta ou simétrica significa a linha vira coluna. Tá vendo? Então, a primeira linha na matriz A virou a primeira coluna na matriz transposta. A segunda linha vira a segunda coluna.
Ah, professor, então quer dizer que transposta é transformar o que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha? É, exatamente. Na matriz A, menos 2, 3 e 7 é uma linha. Na transposta dela simétrica, ela vira coluna. Então é importante, tá? Todas as vezes que isso acontecer. Então, dado isso aqui, ó. Vamos colocar aqui uma matriz qualquer. B, por exemplo. Ok? E ela tem que ter o mesmo tamanho, viu? Elas têm que serem quadradas. Olha lá, ó. Só para você ver uma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto, essa matriz. Se eu colocar um T em cima, vai dizer que ela é transposta ou simétrica. 1, 2 é uma linha, passa a ser coluna. 3 e 4 é a segunda linha, passa a ser a segunda coluna. Olha aí, ó. Isso é matriz transposta ou simétrica. Cuidado, viu, que a banca cobra isso aí de vocês. Beleza? Próximo aqui. Matrizes iguais. Bom, você já está dizendo, né? Igualdade de matrizes. Por exemplo, olha só. Se aqui é 1, aqui é A, é porque esse A vale 1. Aqui é 2, aqui é B, é porque o B vale 2. Tá? Se aqui é 3, aqui é C, é porque o C vale 3. Se aqui é 1, aqui é D, é porque o D vale 1. Olha aí, ó. Tá vendo? Interessante, né? Então, igualdade de matrizes é que uma matriz é igual à outra, significa que o elemento que está na primeira linha da primeira coluna de uma matriz tem que ser igual ao elemento que está na primeira linha da primeira coluna da outra matriz. Então, você tem que estar sempre na mesma posição. Perfeito? Olha lá. A é igual a 2, tá? Opa, tá trocado aqui, ó. Aqui foi um erro de digitação, tá? A é igual a 1, deixa eu acertar para vocês. B é igual a 2, C é igual a 3 e D é igual a 1. Aqui só foi uma troca, tá? Foi um erro de digitação, mas eu já tinha falado e já consertei para vocês. Beleza. Matriz oposta. Cuidado, matriz oposta, quer ver? Olha aqui para mim. Qual é o oposto de 2? Menos 2. Qual é o oposto de 3? Menos 3. Qual é o oposto de menos 4? 4. Oposto é do sinal. Perfeito? Isso é matriz oposta. Matriz oposta é regra de sinais, ou seja, se ela é menos 2, a oposta é mais 2. Se ela é mais 3, a oposta é menos 3. Perfeito? Então vamos lá. Olha lá. A, matriz A, 4, 2, menos 9. Menos 2, 5, menos 3. Vamos ver a oposta? B, qual é o oposto de 4? Menos 4. Qual é o oposto de mais 2? Menos 2. Qual é o oposto de menos 9? Mais 9. Qual é o oposto de menos 2? Mais 2. O oposto de 5? Menos 5. E o oposto de menos 3? Mais 3. Então, a matriz oposta só quer dizer que você troca o sinal do elemento que está na mesma linha da mesma coluna. Perfeito? Aí agora, gente, nós vamos ver as operações. Adição. Opa, vamos lá. Dada uma matriz aí, ó, essa matriz quadrada, somada com outra matriz. Elementos. Você só pode adicionar elemento de mesma posição. Por exemplo, eu só posso somar o 2 com quem? Com o 5. Por quê? Porque o 2 é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Eu só posso somar com outro elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Tá vendo? Então, A11 vai ser igual ao B11, ou seja, eu vou somando elemento a elemento. Quer ver? Olha lá. 2 mais 5, 7. 8 menos 2, 6. 5 mais 3, 8. 3 mais 6, 9. 4 menos 3, é porque é 4 mais menos 3, né? 4 mais menos 3, é só você fazer logo 4 menos 3, vai dar 1. Que mais com menos é menos. 3 mais 8, 11. Menos 2 com menos 6, ó, cuidado, ó. Menos 2 mais menos 6. Menos 2 com mais menos 6 significa menos 8, ok? 3 mais 3, 6. E 7 mais 7, 14. Então, quer dizer que a adição e ou subtração, você vai fazer elementos que estão nas mesmas
posições. Você não pode mexer com elementos em que estão em posições diferentes, tá? Então, é sempre quem está na mesma posição é que vai dar a soma e ou adição. Desculpa. Adição e ou subtração. Olha aí a subtração. Agora você vai ter que tomar um cuidado maior. Presta bem atenção, hein? Quando você tem um sinal negativo aqui, e esse sinal negativo aqui, você tem que lembrar que menos com menos é o quê? É mais, tá bom? Então, aonde tem negativo aqui, ó, se liguem, é a mesma coisa quando você tem uma negação aqui de uma negação, ou um menos, menos 2, tá vendo? Porque esse menos que está entre aí e antes desse colchete aí, significa que eu tenho que trocar o sinal de dentro. Então, muita atenção para não errar. Quer ver? Vamos lá? Olha só. Aqui vai ser, ó, vai ser, deixa eu colocar em vermelho, 2 menos 5. Quanto é 2 menos 5? Menos 3. Tá vendo? Eu tenho 2 positivo, menos 5, eu tenho menos 3. Perfeito. Quanto é 8 menos 2? Opa! Menos com menos dá o quê? Mais. Então vai dar 8 mais 2, 10. Tá vendo? Cuidado com a regra de sinal, viu? 5 menos 3, 2. Boa. Vamos passar para a segunda linha. 3 menos 6, cuidado. Quanto é 3 menos 6? Você tem 3 e gasta 6, é porque você está devendo quanto? 3. Ok? Muito bom. Quanto é 4 menos... Opa, cuidado. Agora você apareceu menos com menos aqui, ó. Menos com menos dá mais. Então vai ser 4 mais 3, que vão ser 7 positivo. 3 menos 8, 3 menos 8, menos 5. Muito bom. Agora a terceira linha. Menos 2, menos com menos 6, opa, menos com menos dá mais, correto? Então vai ficar menos 2 mais 6. Se eu tenho menos 2 mais 6, eu tenho mais 4. Cuidado com a regrinha, tá? Essa regra é fundamental e importante. Toda vez que tiver um sinal negativo antes de um parênteses, colchetes ou chaves, significa que o elemento de dentro vai sofrer alteração de sinal. 3 menos 3, olha aí, ó. 3 menos 3, 0. 7 menos 7, 0. Então, a única atenção que vocês deverão ter aqui é com a regrinha de sinais, perfeito? Então, tá aí a parte da subtração. Ok, deixa eu devolver aqui. Aí, onde mora o perigo, tá aqui, ó. É a multiplicação de matrizes. É onde a banca mais utiliza questões de multiplicação de matrizes, porque sabe que o cara vai se enrolar na hora de fazer essa multiplicação de matrizes. Então, eu vou mostrar para vocês. A multiplicação de matriz, ela tem uma situação, tá? Olha só. Só existe multiplicação de matriz se esse elemento aqui, ó, for igual a esse, ó. Tá vendo? Só vai existir multiplicação de matriz se esses elementos forem iguais. Ou seja, o número de coluna de uma matriz tem que ser igual ao número de linhas da outra matriz. E a resposta, quando você fizer a multiplicação, vai ser esse resultado aqui, ó. Pera aí, professor, então quer dizer que eu só consigo fazer multiplicação de matriz se a coluna de um for exatamente igual à coluna do outro? Sim. E a resposta vai ser a linha de um com o número da coluna do outro? Exatamente. Você só consegue fazer multiplicação de matriz se isso acontecer. Se isso não acontecer, você não consegue fazer a multiplicação de matrizes. Então é importante isso, quer ver? Agora, como é que é feita essa multiplicação de matrizes, tá? Então, olha só, presta bem atenção. Tá vendo essa linha aqui? Você tem que multiplicar por essa coluna, depois por essa coluna,
depois por essa coluna. Então, você vai ter que efetuar exatamente isso aqui, ó. 1 vezes 4 mais 2 vezes 2. Olha aí, ó. Tá vendo? Você vai pegar esse 1, vai multiplicar com esse 4, depois você vai pegar esse 2 com esse 2 aqui. Então, eu já fiz a primeira linha multiplicando com a primeira coluna. Aí agora, ó, você já fez esse, né? Agora você vai fazer com essa aqui, ó. Mesma situação. 1 vezes 2 mais 2 vezes 5. Tá aí, ó. Aí agora você continua na primeira linha, mas agora com a terceira coluna. 1 vezes 9 mais 2 vezes 3. Olha aí, tá vendo? Tá vendo aí? Aí quando você terminar de fazer isso daí, por isso que a banca coloca isso em prova, porque sabe que o candidato, se ele não viu isso daqui, ele não tem nem ideia como fazer multiplicação de matrizes, né? Pronto. Agora, eu vou fazer com a segunda aqui, ó. Vou fazer essa segunda com essa primeira aqui. Vamos fazer? Cada elemento, ó. 3 vezes 4 mais 4 vezes 2. Ok. Agora, já fiz com essa, né? Agora eu vou fazer essa com essa daqui. Você vê que o elemento é o 1 com 1, né? Ó, o 3 vai ficar 3 vezes 2 mais 4 vezes 5. Beleza. Depois, você vai fazer essa com essa. Na ordem. 3 vezes 9 mais 4 vezes 3. Pronto. Beleza. Perceberam aí, né? Notem. Ó, esse 1, 3 é esse 1, 3 ali, ó. E o 2, 4 é esse 2, 4 aqui, tá vendo? Aí aqui repete de novo, ó. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Ah, professor, que interessante. Pois é. Aí, você vai perceber que aqui vai ficar, ó, 4, 4, 2, 2, 5, 5, ó, tá vendo? Ó, 2, 2 de novo, 5, 5, 9, 9, 3, 3, tá vendo? Então, o que que acontece? Você percebe que sempre vai acontecer isso aí. Aí você multiplica. 1 vezes 4, 4, mais 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12, mais 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 9, 9. Mais 2 vezes 3, 6. 3 vezes 9, 27. Mais 4 vezes 3, 12. Então agora é só somar. 4 mais 4, 8. 12 mais 8, 20. 2 mais 10, 12. 6 mais 20, 26. 9 mais 6, 15. E 27 mais 12, 39. Pronto aí, ó. Essa é a matriz multiplicação, que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Foi o que eu te falei ali em cima. Olha aí que legal. Interessante, né? Então, aí, ó, eu fiz um mãozão com vocês, para vocês entenderem que a multiplicação é a mais que você tem que tomar cuidado. É a que mais você tem que treinar, porque quando a banca pede uma multiplicação de matrizes, a banca sabe que normalmente o candidato que não treinou nunca vai resolver a questão. Então, deixa aqui, ó, eu fiz no mãozão aqui no canetão, vou apagar porque vai aparecer digitadinho aqui para vocês verem, tá bom? Aí resolvi fazer no canetão para vocês verem como é que vai acontecer. Então, vamos ver como é que vai aparecer aqui. Só um segundinho. Vamos lá. Olha lá, ó. Matriz A. Olha só o que vai acontecer. Tá aí. Ó. 1 vezes 4. Olha o que ele fez, hein? 1 vezes 4. 1 vezes 4. Mais 2 vezes 2. Olha aí. É sempre assim. Aí vai aparecendo, ó. Depois, 1 vezes 2, 2 vezes 5, que é com esse. E depois, a primeira linha com essa terceira aqui. Perfeito? Depois,
Ele vai fazer com essa aqui agora. Vai aparecer com todos aqui agora, ó. Então, ele vai fazer aqui, ó. 3 vezes 4 mais 4 vezes 2. Depois ele faz 3 vezes 2 mais 4 vezes 5. E 3 vezes 9 mais 4 vezes 3. Aí, quando você fizer essa continha bonitinha aí, ó, é uma matriz 2 por 3. A matriz A vai ser exatamente 8, 12, 15, 20, 26 e 39. Olha aí, ó. Tá aí a matriz, que vai ser a matriz 2 por 3. Olha aqui para mim. Perceberam que a multiplicação de matrizes é onde você vai tomar o maior cuidado, é onde você vai ter que sentar e treinar muito mais isso daí. Porque quando você treinar, você vai perceber linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Sempre a linha multiplica pela coluna, na ordem. Linha, coluna, linha, coluna. Beleza? Já já a gente volta.